E. Ai, acho que foi isso. Um, dois, três, quatro. É isso mesmo. Começando com a meditação Shinsokan. Voltamos lá atrás. Porque nunca. Então eu tenho que começar de novo. Anteriormente, jamais foram realizado um seminário com a duração de 2 semanas, de modo que percebi planejar toda a programação das atividades nos mínimos detalhes. A primeira e imprescindível atividade diária que decidi incluir foi a realização da meditação Shinsokan, nos mesmos horários em que o mestre Masaharu Taniguchi a fazia, ou seja, às 5h10 da manhã e às 8h30 da noite. Depois decidi realizar a leitura conjunta da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, logo após a prática da meditação Shinsokan matutina, da Sutra Sagrada contínua Chuva de Néctar da Verdade às 13 horas, após o almoço, a da Sutra Sagrada Palavra do Anjo. Antes de começar as atividades da noite, sendo o objetivo do seminário colocar em prática os modos Vendite da Seishonoye, programei como práticas diárias indispensáveis a meditação Shinsokan e a leitura das sutras sagradas. Depois incluí em outros horários a prática da gratidão, limpeza, o treino de meditação Shinsokan, as palavras, os relatos de experiências, etc. Ao planejar essas atividades, levei em conta a conjuntura que vivíamos naquele momento. Todas as principais cidades do Japão haviam sido destruídas pela guerra. E estando a alimentação racionada, os soldados norte-americanos andavam armados pelas cidades, reprimindo a prática do mercado negro. Todos os veículos de comunicação de massa, rádios, jornais e revistas tinham de se submeter à censura de militares norte-americanos na rádio NHK. Na rádio NHK foi criado um programa denominado Caixa da Verdade, com o fim de desmentir todos os noticiários divulgados até então pelo exército e pela imprensa japonesa, transmitindo novas versões que serviriam de instrumento para realizar uma intensa doutrinação ideológica do povo japonês. Muitos eram os intelectuais que defendiam o patriotismo e a fidelidade ao imperador, até então, mas que mudaram repentinamente de posição para se preservarem. Passaram a declarar que durante a guerra tomaram aquela posição coagidos pelos militares e que na realidade sempre foram pacifistas. Tudo isso me fez pensar: para onde foi aquele sentimento patriótico de quem estava pronto para dar a vida pela pátria? Nessa época, todo intelectual de vanguarda deveria criticar o Japão, externando que o patriotismo já era sentimento ultrapassado e errôneo. E essa situação tendia a perdurar por muito tempo. Os soldados que pereceram na guerra eram considerados patriotas, mas começaram a surgir intelectuais de vanguarda dizendo, sem o menor escrúpulo, que a morte deles fora inútil. Não era difícil imaginar a tristeza que sentiam as pessoas que perderam na guerra filhos, esposos ou pai que amavam. A imprensa divulgava intensamente essas ideias que invertiam totalmente os valores de até então, tumultuando a mente das pessoas e fazendo-as perder seus pontos de apoio. Consequentemente, meus compatriotas viviam emocionalmente repletos de incerteza quanto ao futuro pessoal e nacional. No mês de novembro de 1946, eu voltava da Manchúria para minha terra natal, Coti, com minha família, minha mãe sendo adepta fervorosa da Seishonoye, tinha em casa todas as revistas Seishonoye editadas após a guerra.
as quais li com grande ansiedade. Na edição de julho de 1946, o mestre expressara claramente que seu sentimento num artigo intitulado O Ideal da Pátria Japonesa é a Grande Harmonia, declarando: Amo infinitamente o Japão e pretendo ardentemente amar a minha pátria. Lendo isso, talvez as pessoas que não amam verdadeiramente o Japão me odeiem, mas podem me odiar, pois amarei infinitamente este meu país e tudo o que lhe é peculiar. Ao ler esse artigo, fui tomado de forte emoção. Foi bom ter voltado ao Japão. Pensei e chorei de alegria, sentindo novamente a certeza de que minha pátria não correria perigo enquanto o mestre estivesse nela. Li e reli esse artigo inúmeras vezes. Amo infinitamente o meu país. Quero ardentemente ser um patriota, sempre me comovendo até as lágrimas. E dizia para mim mesmo: eu também amo infinitamente o Japão. Sendo japonês, era muito natural eu amar o Japão, mas esse sentimento foi reforçado quando assisti ao fim da guerra na Manchúria e, ouvindo todos os tipos de boatos, consegui voltar à minha pátria apenas com uma mochila nas costas. E ao pisar novamente em terras do Japão, senti uma alegria imensa por descobrir que minha pátria e eu somos uma única vida. Por isso, decidi transmitir os ensinamentos da Seishonoye aos jovens a fim de formar verdadeiros patriotas. Esse foi um dos motivos que me levou a realizar seminários de treinamento espiritual para líderes jovens, evidentemente com o objetivo de formar jovens dirigentes para divulgar os ensinamentos em todo o Japão. Amar a pátria é uma das condições de reconciliação, né? Você amar o lugar, né, a terra onde você nasceu, né? Você se reconciliar com esse local, com esse espírito, né? Com essa terra é agradecendo profundamente essa pátria. E também, e quando você ama profundamente a pátria, você ama profundamente reconcilia-se com a sua pátria, você acaba com as distorções, né, ali existentes, né? Então a pátria prospera, todos se beneficiam, todos se beneficiam, né, dessa prosperidade e dessa iluminação que acontece, né? Então, e já não há mais dor, não há mais doença e não há mais morte, como se diz na Sutra, na revelação divina, né, dos sete candeeiros.